My Dragon System, capítulo 375, Aprendendo sobre controle. Passar uma noite na caverna não foi tão ruim quanto Jack inicialmente pensava. Ele percebeu que tinha passado muito tempo em lugares escuros e cavernas desde que esteve com Ray. Nunca pareceu incomodá-lo tanto quanto os outros, mas agora, quando ele pensava sobre isso, fazia sentido. Afinal de contas, a cidade onde ele cresceu era subterrânea, então era óbvio que ele nunca sentia medo ou ansiedade ao entrar no subterrâneo. Além disso, as crianças tentaram tornar a estadia de Jack o mais confortável possível. As crianças dividiram uma cama enquanto permitiam que Jack ficasse com uma cama inteira para ele. Ele se sentiu um pouco estranho, mas devido ao seu tamanho, realmente não havia outra escolha. Não demorou muito para Jack cair em um sono profundo. Ele nem sabia quando tinha acontecido, simplesmente aconteceu. Ele estava muito cansado com os eventos que tinham acontecido hoje. Acordar com um cheiro quente vindo da área da cozinha lembrou Jack dos velhos tempos, quando sua mãe costumava cozinhar pratos e refeições para ele. Uma imagem do sorriso dela apareceu em sua mente. Olhando em volta e percebendo que ele ainda estava na caverna, Jack rapidamente percebeu que os eventos que tinham acontecido ontem não eram um sonho. O que há de errado? A mulher de meia-idade disse enquanto entregava a Jack uma tigela de sopa. Nada. Tudo isso apenas me lembra de casa, respondeu Jack. Ele realmente estava preocupado, porém sem saber em que acreditar. Tudo o que aconteceu quando ele era mais jovem era falso? Se sim, por que o mandaram embora, quando tentaram vender seu irmão? Uma mensagem do sistema apareceu de repente, e ele notou que era de Ray. Ray. Eu irei para a casa de leilões novamente hoje. Se precisar de alguma coisa, me avise, ou você pode me encontrar lá. Foi curto e agradável, e não parecia que Ray estava com pressa de deixar a cidade, o que era uma boa notícia para Jack. Embora essa viagem toda fosse para Jack ver seus pais em primeiro lugar, a coisa toda havia mudado para uma forma estranha. Depois que todos terminaram de comer, parecia que os dois adolescentes, incluindo as 3 crianças, começaram a se dirigir para a área aberta da caverna, onde não havia móveis ou equipamentos. O mesmo lugar que Jack tinha visto vários arranhões e crateras. Ao se aproximarem, eles pegaram suas armas e equipamentos e começaram a se alinhar. Importa-se de se juntar a nós para algum treinamento? Steve perguntou enquanto oferecia o que parecia ser uma arma de besta básica. Jack pegou a arma e seguiu Steve até a área de treinamento. Os 2 adolescentes e 4 crianças estavam alinhados de forma bem disciplinada. Foi realmente uma visão estranha, ver pessoas tão jovens já começando esse treinamento. Mesmo Jack nunca fez um treinamento intenso na escola até ter mais idade, e só aprendeu na teoria de antemão. Como você sabe, ainda existem muitos de nossa espécie presos nesta cidade. Steve começou a explicar. Eu sei que alguns de vocês desejam ficar para ajudar a salvar os outros, mas este treinamento não é para vocês se juntarem à luta, mas para se protegerem quando vocês deixarem este lugar, ou se algum dia eu desaparecer. Steve está nos deixando, uma das crianças disse. Não, ele não está nos deixando, Rachel respondeu. Ele só está dizendo que às vezes pode ter empregos que duram alguns dias, ou talvez um dia ele tenha que voltar para sua família. Rachel piscou na direção de Steve enquanto dizia essas palavras. Mesmo ela tendo apenas 6 anos e a mesma idade das outras, ela parecia entender melhor a situação e muitas vezes cuidava das outras crianças. Bom, estou feliz que você tenha entendido, respondeu Steve. Hoje, vou deixar Zink e Claire encarregados de seu treinamento. Devo ver pessoalmente as habilidades de Jack aqui. Os 2 adolescentes se adiantaram e começaram a orientar as 2 crianças, enquanto Jack e Steve se afastavam, não muito longe de onde os outros estavam treinando. Embora Zink e Claire tivessem assumido, eles não estavam fazendo muito em termos de treinamento, e o mesmo poderia ser dito para as crianças também. Isso porque eles estavam muito mais interessados na força de Jack, seu mais novo membro da família. O Zink e a Claire tinham preparado tudo para que pudessem ver tanto Jack como Steve de seu lado. Como está a arma? Steve perguntou. Jack agarrou a arma com força e girou-a para cima com força, ao mesmo tempo em que estendeu o antebraço para fora, batendo com a outra mão. A lâmina partiu completamente ao meio, e não houve um único arranhão em Jack. Ei,
Essas armas não são fáceis de conseguir, sabe? Ainda mais quando você está se escondendo numa caverna. Você poderia simplesmente ter dito algo, cara. Steve reclamou. Mas eu tenho que dizer. Eu não sabia que você já era tão forte. Mesmo na forma humana, as armas básicas não machucam mais você. As crianças vendo isso ficaram atordoadas. Eles nunca tinham visto um humano quebrar uma arma de besta apenas com sua pele antes. Mesmo que sua pele fosse dura o suficiente, o poder necessário para quebrar a arma na mão também precisava ser suficiente. Eles esperavam que Jack fosse bastante impressionante, especialmente porque ele era o irmão do líder, mas não tão impressionante assim. Bem, as armas são inúteis. Vamos tentar outra coisa então, disse Steve. Steve então assumiu uma posição de combate. Ele estava em uma posição ligeiramente agachada e tinha os 2 braços abertos. Lentamente, seus braços começaram a pulsar. Pelos podiam ser vistos crescendo em cima deles. Ele estava se transformando. Mas havia algo diferente sobre sua transformação em comparação com a de Jack. Era o fato de que apenas seus braços se transformavam e nada mais. Vá em frente, não vai ser uma luta justa se apenas eu me transformar, disse Steve. Jack parecia um pouco envergonhado ao responder. Eu só sei como me transformar completamente. Tá falando sério? Steve disse com uma expressão preocupada no rosto. Ele estava se perguntando como Jack havia conseguido chegar tão longe. Uma transformação completa consumiu uma enorme quantidade de energia. Certamente, depois de lutar em um estado de transformação completa, alguém ficaria totalmente esgotado e não seria mais capaz de continuar lutando. De certa forma, era uma espada de 2 gumes ou algum tipo de última jogada. Apenas a transformação de parte de um corpo daria força extra e defensiva, sem consumir uma grande quantidade de resistência. Parece que você tem muito que aprender, maninho. Steve então foi até o lado de Jack e explicou o processo e o sentimento. Afirmando que se Jack sabia como controlar Ki, então ele deveria ter um melhor entendimento de como controlar seus poderes de lobisomem também. O problema era que Jack havia acabado de começar a aprender a utilizar melhor seu Ki, então estava demorando um pouco para entender todo o conceito. Steve havia explicado que dentro de Jack, ele deveria ser capaz de sentir 2 tipos de energia diferentes, sua energia Ki, e mais profundamente, um tipo de energia flamejante vermelha. Assim como Ki, ele precisava captar a sensação daquela energia e movê-la pelo corpo. No início, bastava se transformar e reconhecer a sensação dessa energia movendo-se pelo corpo. Jack começou a se transformar lentamente, tentando sentir essa dita sensação dentro dele, de um ser humano para um completo lobisomem. Mais uma vez, os outros, incluindo Steve, ficaram bastante chocados com isso. Jack não se parecia com eles quando era um lobisomem. Toda a estrutura de seu corpo era um pouco maior e ainda mais musculoso. Vendo isso, em vez de dizer qualquer coisa a Jack sobre essa estranheza, Steve decidiu ficar quieto. Eventualmente, Jack ficou sem energia depois de entrar e sair constantemente de seu estado de transformação. Desnecessário dizer que entrar e sair de sua transformação várias vezes foi cansativo. Enquanto os 2 se sentavam e descansavam, Jack queria fazer algumas perguntas sobre a criatura chamada lobisomem, esperando que Steve pudesse lançar alguma luz à sua mente cega. Ele já estava aprendendo muito com seu irmão, e fazia apenas algumas horas. Eu queria te perguntar sobre consumir outras bestas, disse Jack. Ficamos mais fortes comendo outras bestas? Jack perguntou. Outra vez. Steve olhou para Jack de uma maneira estranha. Houve rumores quando eu estava com os outros lobisomens que tentaram consumir bestas para ficarem mais fortes, mas eles pararam de tentar isso rapidamente. Mesmo eu tentei, e parecia não ter efeito. Embora houvesse uma pessoa que continuou a fazer mesmo não funcionando. Ele era o líder naquela época, nenhum de nós sabia o porquê, mas ele também consumiu as bestas que matou. Acho que se tornou algum tipo de ritual ou fetiche. Enquanto explicava isso a Jack, Steve questionava por que Jack estava perguntando isso em primeiro lugar. Ao mesmo tempo, Jack estava igualmente confuso. Ele podia sentir que tinha ficado mais forte depois de comer a besta de nível rei. Enquanto em sua jornada e Ray não estava olhando para ele, Jack havia consumido outras bestas de nível inferior, mas parecia não ter efeito. A harpia era tão especial, ou ele precisava consumir bestas mais fortes?
Também havia outra opção, que Jack era diferente dos outros, mas ele mesmo não queria acreditar nisso. Ele já havia perdido uma família, e não queria perder outra, então não queria ser diferente.